tarde, irmãos. A paz de Jesus Cristo. Deus abençoe cada um no nome de Jesus. Estamos aqui na Praça do Campo Limpo. Tem um pessoal ali brincando de skate. Outros estão lá na frente sentados lá. Eu creio que daqui o Senhor fará que a voz ecoe a ponto de eles poderem ouvir a palavra. Amém? Aqui na minha retaguarda tem uma casa de cultura e ali também tem localizado algumas pessoas, mas ficaremos daqui para poder pegar a palavra. Amém? Deus abençoe os irmãos. Boa tarde a todos. Estou aqui nessa tarde para anunciar a palavra de Deus, conforme Jesus fala em Marcos capítulo 16, versículo 15, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Tem dois caminhos, um que conduz ao céu, outro que leva o homem à perdição e, ao final, a condenação da sua alma. E este caminho é espaçoso, esta porta é larga, e muitos são os que entram por ela. Foi o que Jesus disse. Mas enquanto você respira, enquanto você está com seus olhos abertos, ouça a palavra de Deus e procura aplicar em seu coração e viver conforme essa doutrina, porque Paulo fala que virá tempo em que não suportarão ouvir a sã doutrina, e tendo coceira nos ouvidos, desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. E a gente está presenciando estes tempos que a Bíblia diz, mas Jesus fala que muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu gostaria de ler um trecho que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. As condições que o homem encontra para poder seguir a Jesus, estes requisitos que aos olhos nus e carnais parece impossível, mas segundo a operação de Deus e o seu grande poder de fazer com que isto seja possível, porque Jesus fala que aquilo que aos homens é impossível, para Deus são todas as coisas possíveis. E assim Jesus, por fazer este convite,
cercado a ele, estava uma grande multidão. E no entanto, alguns deles, quando via Jesus pregar, eles não concordavam, porque o discurso de Jesus era um discurso duro. Não é que a palavra de Deus é dura, não é que o discurso é duro, é porque acostumados a viver no engano, na mentira, na religiosidade, nas tradições, nos rudimentos podres e fracos que este mundo tem acarretado a muitos. E a pessoa, quando escuta a pregação do Evangelho, ela tira suas próprias conclusões, que não é bem assim. Deus é amor, Deus ama todos. Na verdade, está escrito que Deus ama, mas é aqueles que o amam, é aquele que guarda os seus mandamentos. O amor do Pai só é manifesto aquele que guarda a sua palavra. Jesus disse em João 14 que se alguém me amar e guardar os meus mandamentos, o meu Pai também o amará. Viremos a ele e faremos nele morada. Mas aquele que não tem o amor de Deus é aquele que não guarda os seus mandamentos. Está escrito na carta de João que os mandamentos de Deus não são pesados. Jesus fala em Mateus capítulo 11: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Só Jesus é a porta, só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida. Fora de Jesus, o homem se encontra morto nos seus pecados, em suas ofensas. Mas aonde a ofensa abundou, superabundou a graça de Deus, para que todos tivessem acesso à salvação gratuita. E pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Porque a Bíblia fala que todas as coisas subsistem por causa de Jesus. Ele é antes de todas as coisas. E quando Ele abriu a sua boca e disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É o tipo de mensagem que pode até se escutar nos templos religiosos, mas o interesse deles é de atropelar, é de adulterar, é de falsificar a palavra da verdade, a palavra da justiça, pelos próprios interesses, buscando glórias, buscando fama, buscando recompensas, buscando ser aplaudidos pelos homens, visando a glória, visando honras, visando louvores. Mas quando Jesus, Ele diz: negue-se a si mesmo, não é apenas o homem ir todos os dias a uma certa congregação e ali fazer parte daquele grupo religioso. Mas Jesus diz: negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me segue. Está escrito na carta aos Romanos que os que andam na carne não podem agradar a Deus. Servir Jesus em espírito, adorar a Deus em espírito e em verdade. Andar na presença de Deus é você examinar, jejuar, orar, santificar a sua vida. Porque na primeira carta
de Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo diz: porque Deus nos chamou para a santificação, cada um saiba possuir o seu vaso em honra e em louvor, porque tudo que o homem fizer por meio do seu corpo, ele um dia prestará conta com Deus. O seu corpo é templo de Deus, e o Espírito Santo, que veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, negue a sua própria natureza, porque o céu é tomado à força. O homem emprega a força para entrar dentro dele, mas a Bíblia fala que os bêbados não entram no céu, os efeminados não entram no céu, os ladrões, os mentirosos, os homicidas, os injustos, os profanos, os maldizentes, os sodomitas, os idólatras, os feiticeiros, os avarentos e todo aquele que for contrário à sã doutrina, aqueles que são rebeldes, aqueles que se inclinam aos desejos de sua carne, servindo ao seu ventre, buscando a própria glória. A Bíblia diz que nem os incrédulos, nem os covardes, nem os cães poderá herdar o reino de Deus. A Bíblia fala em João capítulo 3, que aquele que não nascer de novo, não pode entrar dentro do reino de Deus. Paulo diz que se você estiver em Cristo, nova criatura você é. As coisas passadas deixam para trás, agora você prossegue para o prêmio da soberana vocação de Deus. Você corre, não é em uma carreira desenfreada, como se não tivesse rumo, como se não tivesse alvo, porque você prossegue para a militância na jornada cristã, viver uma vida separada, carregar todos os dias nos seus ombros a cruz de Cristo, os sofrimentos, as lutas que você passa, tudo que você sofre por amor de Jesus, por amor do Evangelho, porque diz em Mateus capítulo 10, que aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á a salvação. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Ou o que dará o homem pelo resgate da sua alma? O Evangelho é porta estreita, o Evangelho é conversão, o Evangelho é mudança de vida, porque todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus, mas a benignidade e o amor de Deus se foi manifestado a todos os homens, porque diz a Escritura que a vontade de Deus é que todo homem chegue ao conhecimento da verdade e se salve. Em Atos capítulo 2 diz: salvai-vos desta geração perversa. Corre para você salvar a tua alma, porque esta terra vai pegar fogo. A glória deste mundo vai cessar. O ouro e a prata, que é os bens mais cobiçados pelos homens, um dia não terá valor, porque hoje mata por causa do dinheiro, trai por causa do dinheiro, estão roubando por causa do dinheiro, estão agindo com má intenção por causa do dinheiro, por causa do poder, por causa da fama. E uma briga grande em disputar pelos espaços aqui nesta terra. Mas a Bíblia diz que toda a terra é do Senhor e a sua plenitude. O Evangelho é para salvar você da condenação do inferno.
porque não existe purgatório, nem reencarnação. O que a Igreja Católica prega é falso evangelho, é uma falsa mensagem, prometendo às pessoas que depois que morrer, a missa do sétimo dia vai resolver a questão do ente ou da pessoa que morreu, vai purgar os pecados no purgatório e ela terá direito ao paraíso. Mas é mentira, porque está ordenado aos homens uma só vez morrer, vindo depois disto o juízo. É o juízo de Deus que está se aproximando. O apóstolo Pedro fala que o julgamento de Deus começa primeiro por sua casa. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se o justo apenas se salva, aonde aparecerá o ímpio e o pecador naquele dia? Porque Deus tomará vingança daqueles que não conhecem a Ele e daqueles que não obedecem ao seu Evangelho. Paulo diz em Romanos capítulo 10 que nem todos obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Obedecer a palavra de Deus é você se sujeitar, reverenciar, viver em plena vontade de Deus. A Bíblia diz que o Senhor, Ele tomará vingança. Os tempos se abreviam, os dias são de trevas, são maus, mas você ainda tem a oportunidade de escutar esse tipo de pregação, porque a Bíblia fala que nos últimos tempos haveriam homens amantes de si mesmos, homens mentirosos, e você vê na mídia, nos telejornais, nas rádios, nas redes sociais, o interesse é dinheiro, é ostentar, é ganhar, é chegar no patamar mais elevado que o homem consegue chegar nesta vida, ser bem sucedido na terra, ter muitos seguidores, ser um homem renomado. Mas o que adianta ser conhecido no mundo inteiro se o nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro? O que aproveita o homem ser um homem cheio de riquezas, cheio de bens, cercado de amigos, cercado de companheiros, se dentro dele existe um grande vazio que a cachaça não preenche, as drogas não preenchem, a prostituição não preenche, as músicas seculares não preencherão. Porque Davi diz: a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Jesus falou que Deus é Espírito. Se alguém que vier após mim não aborrecer a seu pai, a mãe, os filhos, o marido, a esposa e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É fácil você ir a qualquer igreja, é fácil você ir a qualquer lugar. Se você diz e decide que vai, você pode até ir. Mas quando o homem escuta a pregação do Evangelho, que ele ouve esta verdade, que confronta ele, que mostra a ele a luz do caminho, e o caminho é santo, o caminho é reto, o caminho ele não faz curva. A Bíblia diz que lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Andar na luz, como na luz
Jesus Cristo está, é você aborrecer a própria vida. A Bíblia diz na carta de Pedro: abstenham-se da imundícia da carne, porque a carne quer inclinar-se para as coisas da carne. Mas se você mortificar pelo Espírito Santo as obras da carne, então vivereis e andareis em novidade de vida. Porque a Bíblia fala que Deus preparou uma herança para os santos e para aqueles que amam a Ele. Lá no céu não vai entrar ninguém de qualquer maneira. Casa hoje, separa depois e casa de novo. É adultério. Se você não largar a prática, você morrer nela, você vai passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. Mas se você buscar arrependimento, colocar a tua boca no pó e clamar pela misericórdia de Deus, você alcançará o favor de Deus, você alcançará o auxílio de Deus, porque diz a Escritura: busquei-te em tempo aceitável. A Bíblia fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Jesus está às portas, a qualquer momento Jesus vem, porque os sinais estão por toda a terra. Sinais de peste, sinais de doenças, sinais de fome, sinais de guerras, sinais de terremotos, sinais. Aquele que não renunciar a tudo não pode ser meu discípulo. Ah, eu aceitei Jesus, mas continuo jogando futebol. Aceitou Jesus e ainda continua ouvindo funk. Aceitou Jesus e ainda continua indo para balada, indo para show de rock. Aceitou Jesus e ainda continua no namorinho. Aceitou Jesus e ainda continua assistindo filme de vampiro, filme de comédia, filme de terror. Isaías diz: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Aceitou Jesus, virou moda, levantou as mãos e está tudo certo. Depois vai voltar para o tráfico, vai voltar para a biqueira, vai voltar a beijar homem com homem, mulher com mulher. Aceitou Jesus, virou moda hoje. Mas qual Jesus você aceitou? É o Jesus do catolicismo? É o Jesus do espiritismo? Qual Jesus você aceitou? Porque diz a Escritura que aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei. Quando os primeiros cristãos convertiam-se a Jesus, eles foram mortos, perseguidos, mas eles continuou na vida progressiva do Evangelho, cresciam na graça de Deus. Em toda a alma havia temor e abundante graça. Eles andavam com temor e tremor na presença de Jesus. Eles não brincou de pregar Evangelho, eles pregaram até a morte. Alguns foram apedrejados, alguns foram decapitados, foram presos. Aí você vê como esses falsos pastores estão andando de BMW, andando de carro de luxo, morando em condomínio fechado, em mansões, ricos, e falam de Jesus, pregam a palavra, mas têm pregado pelo interesse próprio. Mas a Bíblia diz que Jesus vai dizer: eu não vos conheço, porque vós praticais a iniquidade.
O Evangelho é as boas novas de salvação. E a Bíblia diz em Isaías: quão formosos os pés daqueles que trazem boas novas de salvação e a paz. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é luz. A palavra de Deus é a verdade. E Jesus foi ameaçado de morte. Jesus, antes de ir à cruz, eles pegaram em pedra para o apedrejar. Aí Jesus falou para eles: por qual obra vocês me apedrejam? Jesus, por fazer o bem, foi odiado. Jesus, inocentemente, foi morto. Trocaram Jesus por Barrabás, pelo traficante de quinta categoria. Trocaram Jesus pelo mundanismo. As pessoas têm trocado Jesus pelo futebol, pelo time favorito. Têm trocado Jesus pela novela, pelos filmes de Hollywood. Trocam Jesus pelo uísque, por maconha. Troca Jesus por narguile. Troca Jesus pelas coisas banais desta vida. Mas a Bíblia diz que aquele que me negar, eu também o negarei. Porque os céus e a terra são testemunha daquilo que o homem faz. A Bíblia diz na carta aos Hebreus: nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia. Corremos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A Bíblia diz: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não é da política, não é dos governos, não é da religião. O socorro do homem vem de Deus. Paulo diz: eu tenho alcançado socorro de Deus, porque Deus livrou Paulo da morte, das mãos dos homens maus, cruéis. Porque o propósito de Deus era que o apóstolo Paulo levasse o Evangelho até a grande capital de Roma. Porque foi toda a Ásia, pela Macedônia, por Éfeso, por várias cidades, Paulo entrou pregando a mensagem do Evangelho. Os judeus incitavam o povo para prender Paulo, e por causa da esperança de Israel, o apóstolo Paulo estava com as cadeias. Ele não fez vã a cruz de Cristo, porque carregou no seu corpo as marcas do Senhor Jesus, pregando incessantemente, noite e dia, a pregação da salvação, para que o homem pudesse chegar ao arrependimento com Deus. Porque Deus, que disse que das trevas raiasse a luz, foi quem raiou em nossos corações. E a pregação consiste em dizer: arrependa, converta, salve-se desta geração, porque está escrito que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. A qualquer momento, Jesus aparecerá nas nuvens dos céus, com grande poder e grande glória, para juntar de toda a face da terra os seus escolhidos. Negue-se a si mesmo, aborreça a tua vida, toma a tua decisão logo, porque você está a um passo
da eternidade. A Bíblia diz em Eclesiastes que a única certeza dos viventes é a morte. Todos sabem que um dia vai morrer. E esta certeza da morte é uma realidade que nem rico pode escapar. A Bíblia diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Jesus falou: orai em todo tempo, para que não aconteça que aquele dia venha de improviso para você, porque a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio, 180 pessoas morrem por minuto, mas a pessoa morreu acreditando que tinha Deus no coração, mas a latinha estava na mão presente o dia inteiro, a semana inteira, o ano inteiro. Não largava a pinga, não largou a cachaça, não largou o mundanismo, mas ele dizia: eu tenho Deus, porque não mato, não roubo. Isto não é a garantia a ninguém, porque não é pelas obras que o homem é salvo. A Bíblia fala: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Fuja do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Fuja dos pecados da mocidade. A Bíblia diz: fuja da fornicação, fuja da idolatria, fuja da aparência do mal. Ande diligentemente, com prudência, com sobriedade, com pudor, com modéstia. Não viva como o mundo vive, buscando seus próprios interesses. Busque o interesse de Cristo. Sofra as aflições. Viva combatendo o bom combate. Renuncie à tua própria vida. Entregue os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Não se engane com este mundo, porque tudo passa. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa. Michael Jackson morreu, mas quando era vivo, ele tinha milhões de seguidores que o aclamavam como o rei do pop. Maradona era considerado na Argentina como o deus do futebol. Tem até os 10 mandamentos do Maradona. Levantou uma estátua de Maradona lá em Argentina. Ídolos que o mundo ergueu, que morreu e pereceu a glória, pereceu o sucesso, pereceu as riquezas, pereceu a fama, porque depois que o homem morre, o que ele leva desta vida são as obras. Não leva dinheiro, não leva fama, não leva sucesso, não leva conhecimento, não leva sabedoria, não leva projeto. Depois que morreu, segue-se ao juízo. Pelé, aqui no Brasil, foi aclamado por vários séculos como o melhor jogador de todos os tempos, rei do futebol, imortal. Será que é mesmo? Pelé morreu. Fizeram em homenagem, lá em Santos, uma estátua de Pelé. O Brasil decretou luto nacional. Lá em Santos foi feriado pela morte de um ídolo. Elvis Presley, outro famoso do mundo do rock. Quando morreu, o povo ficou triste por vários dias.
John Lennon, que um dia disse ser mais famoso do que Jesus, o próprio fã atirou nele e disse na entrevista que era mais famoso do que John Lennon. Vale a pena você ir a loucuras e a delírios por causa de homem? Não vale. O que vale você perder a vida é por amor de Jesus, porque se você morrer na fé, perseverante, se você morrer por causa da palavra de Deus, a tua recompensa é o galardão da justiça, é uma coroa incorruptível, que o mesmo Senhor dará naquele dia. Mas se você não querer a glória deste evangelho, mas almejar a glória do mundo, o ouro e a prata que o mundo expõe e oferece, porque a Mega Sena atrai muitos pobres, o prêmio cobiçado por todos, e a pessoa imagina, vai comprar uma fazenda, vai comprar mansões, vai comprar iates, vai comprar carros zerados, vai ostentar, viajar, nunca mais vai trabalhar para ninguém. A vida vai mudar, se ele acertar as 6 dezenas. Mas ele se esquece que Paulo diz que os que querem ser ricos caem em laço e em tentação, em muita cobiça, que submerge os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e caindo nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, se traspassando a si mesmos com muitas dores. Ninguém pode servir a 2 senhores. Aí você vê por aí homens podres de rico, falando que são pastores, mas não coincide com a pregação de Jesus. Jesus falou: ajuntais tesouro nos céus. Jesus falou: não ajunteis tesouro na terra. O sujeito tem 10 casas alugadas, é pastor de igreja, aí o irmão mora no barraco na favela, não tem coragem de doar, não tem coragem de acolher, ao menos para o irmão não precisar mais pagar aluguel. Não tem amor. O amor é fingido, é só em palavras. Mas em Atos capítulo 5 você vê Barnabé, ele vendeu a sua propriedade e depositou dinheiro aos pés dos apóstolos, e os apóstolos repartiram com cada um conforme a necessidade. Mas Ananias e Safira reteve parte do valor da casa que vendera, dizendo que se eles guardassem, depois poderiam utilizar. Mas eles estavam mentindo, era para o Espírito Santo. O apóstolo Pedro falou: por que encheu Satanás o seu coração, Ananias, e mentiste ao Espírito Santo? Por que Satanás encheu o seu coração? Você guardando, não ficaria para você? Aí no mesmo instante, ele caiu expirado, duro no chão, porque ele mentiu a Deus, morreu, foi para o inferno. A mulher que estava consentindo naquela trapaça, ela chega e o apóstolo Pedro dá a notícia a ela: vendeste por certa quantia a propriedade? E ela confirmou sim. Olha aí, na porta, os homens que pegaram seu marido e levaram para o enterro. Vai levar você também. No mesmo instante, ela caiu dura no chão, morreu.
Não brinque com Deus. Não brinque com a palavra de Deus. Ou você faz com amor, ou você faz por contenda. Mas Jesus diz: negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Não é para você pendurar crucifixo no pescoço, não é para você colocar crucifixo no retrovisor do seu carro, nem na estante da sua casa. É para você todo dia negar a você mesmo. O que você gostava, você não vai fazer mais, porque agora o amor de Deus habita em ti. A vontade de Deus é superior à tua. Não é mais você querer fazer o que queria. Agora é você consultar a Deus. É você buscar a direção de Deus. É você andar na contramão e na contraproposta da sua própria vontade, para viver uma plena vontade de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito, porque Jesus fala que quando voltasse não encontraria fé na terra. Medite na palavra, para que você não seja enganado pelos lobos em peles de ovelhas. Medite na palavra de Deus, para você não ser enganado pelos mercenários que estão transfigurados de pastores, mas não são. Medite na palavra de Deus, e você vai ver que é você negar, você aborrecer a si mesmo, mas você viverá no centro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Você que nunca confessou Jesus como teu Salvador e quer vir confessar, pela graça de Deus, estou aqui para orar por você, porque Jesus fala: o que dois ligar na terra será ligado nos céus. E você que se encontra desviado dos caminhos da justiça e quer retornar, venha que eu vou orar pela tua vida, para que Deus te levante e teus pecados sejam perdoados, porque está escrito que a oração da fé salvará o doente, e se houver cometido pecados, serão perdoados, e o Senhor o levantará. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus fala que aquele que vier a mim, que o Pai trouxer, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. É o convite, como diz em Apocalipse: o Espírito e a esposa diz: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tiver sede, venha e beba de graça da água da vida. Amém? Amém, irmãos?